eu sou a Márcia Bastos e esse é o meu canal Filosofia, etc e tal. Hoje eu quero falar do Platão, o mito da caverna ou alegoria da caverna. Mas antes, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, clica ali no sininho para você receber notificações dos outros vídeos, dos novos vídeos e dá um like, dá um joinha aí se você gostou. Se você não gostar, dá o dislike. Mas é importante que você faça isso para me ajudar, tá bom? Bom, então vamos lá. O mito da caverna, ele está registrado aqui nesse livro, A República do Platão. É o 7º livro do Platão, a 7ª carta. O livro do Platão, o livro A República, é dividido assim em livros. Livro 1, 2, 3 e o livro 7 é justamente o mito da caverna. Tão famoso, tão falado, tão propalado. Você já leu? É um mito, é brilhante esse diálogo. E nesse diálogo, Platão coloca na boca do Sócrates tudo o que ele pensava. E é um diálogo entre o Sócrates e o Glauco. Esse diálogo se divide em 3 partes, sendo a primeira parte a segunda maior e a terceira é apenas um trechinho que fala sobre o caráter, afinal de contas, o caráter ético e político do mito da caverna. Então vamos ao que interessa, não é? Porque é isso que você quer saber. Primeira parte do mito da caverna, o Platão faz uma descrição do que é essa caverna. Então ele diz assim, o Sócrates conversando com Glauco. Glauco, imagine uma morada subterrânea, onde homens estão ali acorrentados desde a infância. Eles só veem sombras, eles só conseguem olhar para frente, estão acorrentados aos pés, às mãos, o pescoço e não saem dali. Bom, essa descrição é muito importante porque quando Platão diz, olha, é uma morada subterrânea em forma de caverna, é muito forte essa imagem porque para o grego antigo, o subterrâneo é onde fica, no subterrâneo é onde fica a morada dos mortos. É assim que eles entendem. Quando as pessoas morrem, para onde vão? Vão para o subterrâneo, para o Hades. Então essa imagem é muito forte. E muito forte também quando ele fala que homens estão ali presos desde a infância. Quem são essas pessoas? Quem são esses homens? Somos nós, é essa a referência. Somos nós, as pessoas comuns, os homens comuns que estão ali presos. O que representam essas correntes? Essas correntes representam, nessa alegoria, nesse mito, os nossos hábitos, os nossos preconceitos, as nossas crenças, o padrão já internalizado por uma sociedade. É isso que ele está dizendo, estamos presos a todas essas questões. E essas correntes são muito fortes, os nossos hábitos são muito fortes. E aí eles olham apenas para frente. Lá do outro lado na entrada da caverna, há um fogo que queima constantemente, fazendo com que as sombras sejam projetadas lá na parede. Entre esses homens e esse fogo, ali atrás desse fogo, há uma espécie de muro, um tapume, onde as pessoas passam e como se fosse um teatro de marionetes ou títeres, né, fazem sombras lá na frente. E eles entendem que aquelas sombras representam a realidade. As sombras são falsas? Não, são reais, são objetos reais, mas é uma imagem distorcida da realidade, porque é uma imagem também parcial. Aqueles prisioneiros não conseguem ver a imagem de uma forma integral da realidade. O Platão está fazendo uma crítica muito contundente aos sofistas daquela época que manipulavam as imagens, que manipulavam a verdade. Era uma verdade contada de uma forma diferente para dar o formato que eles queriam e faz também uma crítica aos políticos daquela época. Se fosse nos dias atuais, o Platão diria que eram as fake news, as redes sociais que têm por hábito, que têm assim, até por princípio, né, essa que é a ideia, a mostrar uma realidade distorcida, uma realidade parcial.
Na segunda parte, ele mostra que um prisioneiro conseguiu sair e não há evidência que ele conseguiu sair com ajuda externa, mas ele conseguiu se soltar. E aí há uma grande lição para nós. Ele quer mostrar para nós que nós vivemos um conflito. O ser humano vive em constante conflito entre o hábito que nos dá a acomodação, que nos acomoda. É muito confortável viver com o padrão já determinado, sem pensar, agir sem questionar, mas por outro lado há também no ser humano a curiosidade que nos move à busca. E aí o Platão explica, na boca de Sócrates, evidentemente, que esse prisioneiro se solta e sobe, porque lembra que era lá, né, no subterrâneo, sobe uma espécie de um caminho íngreme, que é sofrido, ele mostrando que a busca do conhecimento, ele requer sacrifício, requer vontade, requer coragem, requer ousadia para soltar os grilhões dos hábitos e do comodismo, avançar nesse caminho em busca do quê? Do sol. Para o Platão, o sol representa a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. E o impacto que esse prisioneiro tem com o sol também é doloroso, porque há tantos anos ali, acostumado naquela penumbra, naquela escuridão, ao chegar lá no sol, os olhos doem e ele volta, até se acostumar novamente e sair daquela caverna, sair daquela escuridão e conhecer o verdadeiro conhecimento. E aí ele volta para avisar os seus companheiros. E ele tem uma grande surpresa, porque ele é tido como louco, os companheiros não aceitam. E por último, o Sócrates diz, olha, esse é o caráter do conhecimento. Ele molda as pessoas para agir bem, tanto na vida privada como na vida pública. Por isso, a necessidade de romper com os grilhões em busca do conhecimento. Eu fico por aqui e até mais.